já aceitei, porque sei da dificuldade que é, primeiro, de receber esse tipo de informação durante a graduação. E eu que sempre fui aí um apaixonado pelo esporte, desde a minha infância, pratiquei vários esportes durante a faculdade, sempre estive dentro da atlética, sempre participei de todos os jogos possíveis e sabia da dificuldade que era de receber esse tipo de informação. Até porque, primeiro, que os médicos em geral têm pouco conhecimento sobre o assunto, essa é a verdade. E segundo, os que têm conhecimento sobre o assunto acabam não tendo acesso a, aos cursos de graduação. Isso acaba ficando mais restrito às residências, que também são poucas que falam sobre o assunto de esporte e performance física, e também as pós-graduações, que na verdade elas acabam falando um pouco mais que até mesmo as residências. Tá? Então, assim, como o Rafa já disse, aí, meu nome é Eduardo, eu sou formado pela Uniub, lá em Uberaba, no interiorzinho, e foi lá também que há 3 anos a gente começou também no mesmo caminho que vocês. Nós iniciamos uma liga de medicina do exercício e do esporte, e nessa mesma universidade, que me deu a oportunidade também de fazer um intercâmbio, e lá foi aonde eu conheci a especialidade da medicina esportiva. De cara já me apaixonei por essa especialidade, sabia que ali era para onde eu seguiria. Depois do meu curso, da graduação, eu fiz uma pós-graduação em nutrologia esportiva, que ainda não é considerada uma especialidade médica, tá? Ela é considerada uma área de atuação. É uma nomenclatura um pouco, talvez, não familiar a vocês, mas isso quer dizer que ainda não existe uma associação, não tem algo regulamentando essa área de atuação médica, né? Dentro do curso de nutrologia, da especialização de nutrologia, da residência de nutrologia, existe uma cadeira, né, que vem mais ou menos 1 a 2 meses de nutrologia esportiva. E a pós-graduação em nutrologia esportiva acaba ampliando um pouco mais o conhecimento sobre o assunto e faz aí de 18 até 24 meses de estudo nessa área. Então, para quem gosta, para quem se interessa de assunto relacionado à nutrição, né, ou alimentação de forma geral, que associa ao esporte, então a nutrologia esportiva é o melhor caminho. Tá? Foi por onde eu comecei. Ainda tenho outras pretensões, mas de início foi essa, e até então tem me servido muito bem. Bom, nós vamos começar aqui falando um pouco sobre suplementação ergogênica, e vou abordar mais em relação ao que a evidência científica tem de novo sobre esse assunto, né? Então aqui nós vamos ver, vocês vão poder perceber que nós vamos Doutor, falar de três... Oi, pois não. o senhor quer colocar aí embaixo, ó, tem apresentar agora. Aí acho que fica maior na tela, se o senhor preferir. Assim, o problema é que eu salvei aqui como imagem, eu nem estou com os slides montados. Ah, tá, perfeito então. Tá, mas está dando para ver? Tá sim. Tá, não, beleza. Qualquer coisa a gente vai ajustando aqui. Bom, eu junto com o Rafa, nós achamos melhor iniciar por esse tema, porque a gente consegue abordar três assuntos em um só. Primeiro, em relação à ciência, né, que é mais um assunto que a gente aborda muito pouco durante a graduação. Outro assunto que vai ser os recursos ergogênicos como um todo, abordando, claro, mais aprofundado, os suplementos e, claro, a suplementação de modo geral. Bom, por que estudar suplementação para quem está na área de medicina esportiva ou nutrologia esportiva?
Porque quando a gente fala em ciência, nós, futuros médicos, nutricionistas, professores de educação física, os profissionais de saúde de forma geral, esses são as autoridades máximas da ciência, né? Mesmo que a gente não tenha o preparo durante a graduação, a gente, assim que forma, a gente ganha esse carimbo de autoridade científica, mesmo sem o preparo. Então, abordar esse assunto como num grupo de estudo seleto, igual vocês estão fazendo, já deixa vocês a quilômetros de vantagem dos outros colegas, futuros colegas de profissão. Isso porque, quando a gente fala em suplementação, e ao interpretar um estudo científico que fala sobre suplementação, a gente não está somente analisando um produto e saber em qual modalidade ele deve ser aplicado. A gente tem que saber a dose, se pode ser prescrito ou não, o melhor momento de uso, o timing de uso, o protocolo de uso. A gente tem que saber também até a marca que esse atleta pode usar. Porque, por incrível que pareça, igual nesse estudo que eu estou mostrando aqui, eu trouxe aqui para vocês, é um estudo bastante interessante, foi feito por Geyer em 2004, onde ele foi em 13 países e pegou algumas amostras de 634 produtos nesses 13 países diferentes e fez uma análise química desses produtos. E como vocês podem ver aqui, quase 15% desses produtos estavam contaminados com substâncias pró-hormônicas, dentre eles o decanoato de nandrolona, que é a decadurabolin. Então, assim, quando a gente fala em suplementação, até esse cuidado a gente tem que ter na hora de prescrever para um atleta. Porque se ele tivesse um desses suplementos tomados recentemente e fizesse um exame antidoping, muito provável que daria positivo, só por ele estar fazendo uso desses suplementos. E um outro dado interessante também desse mesmo estudo é que dos 94 exemplares que deram positivo, 79 tinham rótulo de fabricação dos Estados Unidos. Então, mais um mito que a gente acha, que a gente sempre fala, eu tenho um produto importado para poder indicar. Nem sempre a fiscalização é melhor nos países de fora, principalmente quando a gente fala de suplementação. Ainda falando sobre autoridade científica, é uma eterna briga nossa contra a indústria. A indústria vai fazer a parte dela de mostrar os estudos com uma visão mais mecanicista, que é aquela visão onde mostra simplesmente o efeito de um suplemento, e não necessariamente o resultado clínico que ele pode trazer para determinado atleta, para determinado grupo de atletas ou de uma modalidade. Então, só para exemplificar, muito se fala sobre o efeito da glutamina, que a glutamina, por diminuir a barreira dos enterócitos, ela promoveria uma melhora da função intestinal dos atletas, principalmente de endurance. Teoricamente falando, isso parece, pelo menos, razoável interpretar dessa forma, mas é uma visão muito mecanicista. E a indústria vai simplesmente vender essa ideia. Nós, por outro lado, a gente deve interpretar o desfecho clínico que isso traz. Qual a relevância de usar glutamina na prevenção de doenças infecciosas em atletas de endurance? Essa deveria ser a resposta que a gente teria que buscar nos estudos, e não simplesmente como ele funciona. Outra relação sobre a autoridade científica é o conhecimento sobre as substâncias que são banidas pelo Comitê Internacional, pelo Comitê Olímpico Internacional, pela UADA. A cafeína, por exemplo, ela foi uma substância proibida
entre os anos de 1984 a 2004. Então, só recentemente aí a cafeína voltou a ser liberada para uso como um recurso ergogênico aí para os atletas. Outro fator que é extremamente importante da gente ter um conhecimento profundo sobre a suplementação é a prevalência de uso nas pessoas que a gente vai atender, seja de um time, seja de um atleta em específico, ou então de um comitê, enfim. É difícil estimar, né, a prevalência de uso desses atletas por diversos fatores, alguns até éticos, que alguns atletas têm até um certo receio em relatar em uma pesquisa que está fazendo uso de alguma substância. Isso aí implica em um certo demérito, né? Infelizmente tem muito isso, então ele prefere falar que não toma, ao invés de falar que toma. E por o outro lado também é verdadeiro, alguns que são patrocinados por produtos falam que toma abertamente, enfim. É muito difícil estimar, mas a maioria dos estudos traz aí uma variedade de 40% a 100%, dependendo também da modalidade em que a pesquisa foi realizada. Então, assim, independente do que tenha nas pesquisas, a gente vê que realmente tem uma proporção bastante considerável no uso dessas substâncias. E, para mim, o que é mais importante nesse estudo da suplementação em relação à competitividade. Sempre quando eu vejo que principalmente essas três imagens, essas duas aí da natação e essa outra do atletismo, imagina só a gente chegar para um desses atletas aí que ficou ou em segundo lugar, ou no atletismo aqui, esse que ficou em quinto lugar. Se a gente chega para eles e fala, olha, eu tenho um produto aqui que pode melhorar a sua performance em 0,2%. Vocês acham que eles iam aceitar? Isso aqui, uma batida de mão de 0,01 faria diferença total na carreira profissional, na carreira pessoal desse atleta. Então, assim, do mesmo modo que a gente consegue evitar que um atleta consiga cair em um exame positivo de doping somente pelo conhecimento nesse assunto, a gente também consegue fazer com que ele ganhe, por exemplo, uma medalha de ouro. Então, conhecer um pouquinho esse assunto realmente traz muito benefício para a população que a gente vai trabalhar no futuro. Mas é claro que o assunto suplementação é um assunto muito grande. Diversos estudos publicados, diversos livros publicados, diretrizes publicadas. Então, seria impossível eu conseguir resumir para vocês em apenas 60, 90 minutos de aula. O que nós vamos fazer, então, hoje eu vou dar uma geral, né? Nós vamos trazer as principais definições de termos que a gente vai usar daqui para frente. Vamos falar um pouquinho sobre como funciona as evidências científicas dentro da suplementação. E aí eu vou dar uma introdução sobre as evidências científicas em relação aos suplementos. Tá? Mas não vai ser nada muito aprofundado, eu ainda não vou falar muito sobre metabolismo de cada suplemento, não vou entrar muito em protocolos de uso. Isso vai ficar para as próximas aulas, que aí a gente vai conseguir esmiuçar um pouquinho mais. Tá? Então, assim, hoje vai ser mais uma pincelada em cada grupo de suplemento, mas que vai dar uma visão muito bacana para vocês, e já poder até começar a prescrever aí para colegas de turma, para outros esportistas que vocês conhecerem aí. Bom, sem dominar definição, é simplesmente impossível dominar qualquer tipo de assunto. Por mais que a gente acha que sabe o que significa cada um desses termos que eu vou passar aqui, realmente a gente não tem muita ideia. E algum desses termos aqui ainda não tem uma definição muito esclarecida, tá? Por exemplo,
A definição de um atleta. O que difere um atleta de um esportista ou de um praticante de qualquer tipo de esporte ou de uma pessoa que pratica um exercício físico? Isso aqui é muito importante porque quando a gente vai fazer um estudo, a gente tem que delimitar quem é a população que vai ser estudada. É completamente diferente a gente pegar um estudo que teve como esportistas ou um estudo que teve atletas como participantes. É completamente diferente, fisiologicamente, endocrinologicamente falando, enfim, muita coisa difere. Então, esse tipo de definição é muito importante para ciência. O que define um atleta? Bom, primeira coisa, treinar com o objetivo de melhorar desempenho ou resultado. Em relação a um esportista, isso difere porque o esportista ele não precisa necessariamente treinar para melhorar o seu desempenho ou ter um melhor resultado. Ele pode treinar simplesmente por prazer, ele pode treinar para melhorar sua saúde e qualquer outra coisa do tipo que não melhorar o seu desempenho ou resultado. O atleta ele tem essa necessidade, ele vive para isso, né? Segunda coisa que define um atleta, ele deve participar ativamente de competições esportivas. Isso também difere de um esportista. O esportista até pode participar de competições, normalmente, mas isso não é uma necessidade, né? Igual já comentei aqui um pouquinho antes, um atleta, ele pode, um esportista, ele pode praticar o exercício somente por prazer, tá? Não tem essa necessidade, não tem essa ambição competitiva. Outra definição, outra quesito que um atleta deve preencher, e esse daqui é o que realmente difere um para o outro, é que um atleta ele deve ser formalmente federado, seja a nível local, a nível regional ou a nível nacional, tá? E um esportista não é federado, tá? E o quarto quesito que define um atleta é que ele tem aí o treinamento e a competição como as principais atividades do seu dia. Mesmo que ele tenha um outro trabalho, para ele ser considerado um atleta, ele tem que exercer mais essa atividade dentro do exercício do que uma outra atividade laboral que, porventura, ele tem. Certo? Essa aqui é uma definição recente da Associação Brasileira de Cardiologia, junto com a de Medicina do Exercício e do Esporte, foi publicado em 2019. Nem nos estudos estrangeiros a gente consegue ver essa definição de um atleta. Bom, a segunda definição é em relação à performance. O que significa performance? Performance ela é um termo que a gente usa muito do inglês, que nada mais é que tradução para desempenho. Tá? Então, assim, performance ela tem de vários fatores. Tem performance mental, tem performance social, performance sexual, enfim, são vários tipos de performance. Aqui a gente vai aprofundar, claro, na performance atlética ou performance esportiva, certo? E são diversos fatores que influenciam na performance de um atleta, indo aí de fatores genéticos, como o próprio talento, que ainda é muito discutido, se isso é inato ou se não é, passando pela altura, né, o gênero, e que isso vai influenciar na performance de um atleta, passando por fatores ambientais, e indo até os fatores nutricionais, que é aqui que a gente vai focar hoje, principalmente em relação aos suplementos. A gente não vai falar tanto dos alimentos e de outros nutrientes, nós vamos falar dos suplementos. Bom, outra definição importante que a gente precisa deixar bem clara para dar sequência nesse nosso mini curso é ergogenia ou recursos ergogênicos. Tudo que for falado em relação à ergogenia quer dizer que se refere à melhora do desempenho do atleta. Então, tudo que for usado para melhorar a performance é um recurso ergogênico.
Dentro desses recursos, a gente tem umas divisões, que são os tipos de recursos ergogênicos. Por exemplo, os biomecânicos, pode ser um tênis, um capacete, uma roupa mais leve, uma roupa que absorva mais o suor, enfim, vários recursos ergogênicos biomecânicos existem. O mais famoso deles recentemente aí foram aqueles trajes da natação, que em 2008 se popularizaram, né, nas Olimpíadas, mas em 2009, depois que o César Cielo bateu o recorde usando um desses trajes, simplesmente aposentaram o uso deles e baniram do esporte. Não pode mais ser usado esse tipo de traje com o produto que era utilizado para a fabricação deles. Ainda sobre os recursos ergogênicos, a gente tem alguns exercícios de aquecimento que pode melhorar a performance do atleta, algumas drogas, né, como as anfetaminas, os esteroides androgênicos, ou GH, enfim, são várias drogas aí que melhoram a performance do atleta, mas, claro, elas são banidas para uso profissional. Tem alguns recursos também mentais, né, como a hipnose, controle do estresse, e até mesmo a música, que a gente vê também muito comum na natação, no aquecimento de jogadores de basquete, enfim, até na entrada de lutadores de boxe ou MMA em geral, a gente vê bastante isso. E nós vamos focar aqui nos nutrientes que podem melhorar a performance de um atleta, mais especificamente os suplementos. Mas o que define, o que significa um suplemento? Bom, essa ainda é uma definição que ainda não agrada a maioria dos profissionais, mas é a mais recente que a gente tem, que foi dada pelo Comitê Olímpico Internacional em 2018, então já está um pouquinho ultrapassada realmente, mas fala que é qualquer alimento, componente alimentar, nutriente ou composto não alimentar que é ingerido propositalmente em adição à dieta habitual, consumida com o objetivo de atingir um benefício específico da saúde e ou desempenho. Em outras palavras, é um nutriente ou um alimento que é adicionado à dieta normal, ou seja, um complemento da alimentação, que tem um objetivo para melhorar a saúde ou para melhorar o desempenho. Quando é para melhorar o desempenho, a gente tem os suplementos ergogênicos, que são esses que estão aqui embaixo. Quando a gente tem para melhorar a saúde, a gente tem os suplementos nutricionais. E nesse meio termo, a gente tem os alimentos esportivos, que são produtos fabricados especialmente para a população atleta. Tá? Então, são aquelas barras, os géis, aqueles isotônicos, enfim, tudo elaborado para a prática esportiva, para facilitar o consumo, seja durante o treino ou seja durante um evento competitivo, certo? E como vocês podem ver aí também, tem algumas áreas de intersecção. Então, um suplemento nutricional, ele pode servir, em certas ocasiões, como um recurso ergogênico. Um alimento esportivo, ele pode melhorar a performance de um atleta. Então, ele pode ser considerado também um suplemento ergogênico. Tá? E todos eles podem entrar um no outro, servindo de várias formas suplementares. O maior exemplo disso seria um atleta tomando um gel de carboidrato durante o treino. Ou seja, o carboidrato seria um suplemento nutricional, mas como ele está na forma de gel, é considerado um alimento esportivo, e por ser considerado um produto que melhora a performance, ele também é considerado um suplemento ergogênico. Bom, aqui agora nós vamos entrar realmente no assunto que eu acho que é o mais chato dessa aula, tá? Já vou ser bem sincero para vocês.
mas extremamente importante. Se vocês me perguntassem aqui, Eduardo, me fala uma parte que eu preciso prestar atenção na sua aula. Eu diria que é essa daqui. Porque, embora seja um pouco chato a gente falar sobre ciência, que a gente não tem tanta habilidade assim durante a graduação, a gente tem um certo receio, né, um certo medo, mas é com isso daqui que a gente consegue toda a nossa liberdade, toda a nossa autonomia. A ciência ela vem aí para organizar o caos, né? Imagina se tudo que a gente fizesse no mundo da medicina, de forma geral, não só da suplementação e da medicina do esporte, se cada profissional fizesse o que bem entendesse, o que fosse de sua prática, seria um absoluto caos. Então, a ciência ela vem para colocar a ordem nisso, ela vem para sistematizar o ensino. Então, de forma geral, é isso que ela faz. Agora, para nós, ela dá total autonomia e liberdade. Isso porque, ao aprender interpretar um estudo, você simplesmente não depende de mais ninguém para ficar te falando o que é ou o que não é funcional na medicina. Você, por conta própria, consegue tirar suas próprias conclusões. Isso aqui é o que separa as pessoas que escrevem diretrizes, as pessoas que escrevem livros, das pessoas que não escrevem. Simplesmente saber interpretar e como que funciona a elaboração de um estudo científico. Certo? Bom, especificamente sobre a suplementação, né, o termo, o assunto ciência é muito maior que isso, que nós vamos abordar aqui, claro. Eu vou só falar o mais superficial possível, para não ficar um assunto muito maçante, mas mostrando os principais conceitos que a gente precisa para dar continuidade nessa aula. Em relação à suplementação, primeiro a gente tem que lembrar aqui o que eu acabei de falar para vocês, os tipos dos suplementos. A gente não tem como padronizar um único estudo para todos os suplementos. A primeira coisa que a gente tem que ver antes de pensar em um estudo em específico é como que esse suplemento vai ser julgado. Se ele é um suplemento nutricional, que ele tem apenas o efeito de suprir uma necessidade nutricional, a gente não pode esperar ou elaborar um estudo que veja se ele melhora a performance. É totalmente incoerente a gente pensar dessa forma. Ou então, a gente, ao analisar um estudo e ver que ele fez, por exemplo, um estudo foi pesquisar se o ferro melhora a performance de um atleta e mostrou que não melhora. Poxa, mas ele é um suplemento nutricional. Por que ele melhoraria a performance de um atleta? É válido fazer essa justamente para dar negativa, mas o julgamento tem que ser compatível, certo? Essa é a primeira coisa. Quando a gente fala em hierarquia científica dos suplementos alimentares, a gente tem que lembrar dessa tabelinha aqui, dessa pirâmide, onde na base da pirâmide tem os estudos mecanicistas, né, daqueles que a gente já comentou também, que fala mais sobre como funciona um determinado suplemento, qual a sua ação, como ele é metabolizado no organismo, como ele é excretado, enfim, dá todas essas informações. E no topo dessa pirâmide, a gente tem as meta-análises e as revisões sistemáticas. Mas não é porque está no topo que significa ser o melhor, tá? Uma meta-análise ou uma revisão sistemática, ela depende da qualidade dos ensaios clínicos que são elaborados para definir, para tomar suas conclusões, para fazer o seu desenho. Então, para suplementação,
O que é mais importante, o que é considerado padrão ouro, são os ensaios clínicos controlados. Certo? Isso aqui evita muitos vieses de seleção, principalmente. É claro que não só porque é um ensaio clínico randomizado, que significa ser um bom estudo. Ele normalmente é o melhor desenho. Mas, em primeiro caso, para ser um ensaio clínico randomizado, ele tem que ser prospectivo, né? Ele parte do zero e acompanha por um tempo. É necessário que ele seja duplo cego para evitar contaminação da interpretação dos dados. É interessante também que eles sejam randomizados, claro, que eles sejam controlados e, se possível, isso aqui não é uma determinação, mas se possível que ele seja até cruzado. Isso é interessante para os estudos de suplementação, que a gente consegue avaliar com maior precisão e excluir o efeito placebo do estudo. Né? Quando um ensaio clínico ele é cruzado, não sei se vocês têm familiaridade com esse termo, é quando é, tem duas divisões de grupo, né? Um começa no placebo, o outro começa no grupo intervenção, e depois esses dois grupos são trocados. O outro vai para o placebo, o que estava na intervenção vai para o placebo, e o que estava no placebo vai para a intervenção. E isso a gente consegue ter uma análise mais fidedigna, excluindo um pouco mais o efeito placebo da suplementação. Além disso tudo, que já falei aqui para vocês, um bom ensaio clínico randomizado, ele deve suprir essas necessidades aqui. Primeiro, amostra adequada. Esse adequado, ele se refere tanto ao tamanho da amostra, quanto às características da amostra. Não adianta nada a gente fazer um estudo com 4.000 pessoas se não for feito para atletas profissionais. Certo? Assim, até adianta, mas para a população que foi estudada, dá para fazer uma extrapolação para aquela população, mas não necessariamente a gente consegue fazer essa extrapolação para os atletas. Então, falando em suplementos ergogênicos, é interessante que esse ensaio clínico randomizado seja feito em atletas. E aqui vale um adendo bem interessante, porque não é nada fácil fazer estudos com atleta. Isso porque a gente precisa ou simplesmente tirar ele da rotina de treino, que já é um fator muito difícil, né? A gente conseguir convencer um treinador, conseguir convencer um atleta, o próprio atleta a fazer isso, ou então tirar ele das férias. Então, não sei o que realmente é pior para um atleta para conseguir elaborar um estudo. É muito difícil de conseguir, mas ainda é possível. Tá? O segundo fator, mimetizar a realidade. Né? Não adianta nada a gente fazer um ensaio totalmente controlado, né? Dentro de um laboratório, isso aí a gente não consegue extrapolar o que acontece na realidade. Né? Então, o simples fato de ter uma luz diferente dentro de um laboratório pode influenciar no resultado, na avaliação de resultado de um suplemento. Né? Outro fator é a padronização das variáveis. Isso aqui significa que os dois grupos devem ser padronizados em relação às variáveis. Por exemplo, o que influencia na análise de um suplemento? A alimentação. Como que está a alimentação desses dois grupos que foram estudados, que foram separados? Teve uma diferença significativa? Ou é necessário fazer uma dieta para esses dois grupos e então fazer o acompanhamento desse suplemento? Outra coisa que pode influenciar a qualidade do sono de cada um desses grupos. A gente precisa fazer uma intervenção para padronizar a quantidade de tempo de sono que está tendo cada atleta, cada grupo de atleta, ou não tem essa necessidade, enfim. Precisa ser feita aí
uma padronização dessas variáveis. Outro, claro, é o protocolo de uso do suplemento. Que dose vai ser utilizada, por quanto tempo vai ser utilizada, qual o momento de utilização, se vai ser antes do exercício, durante o exercício, após o exercício, se vai ser de uso crônico ou não. Enfim, tudo isso tem que estar bem detalhado no desenho do estudo para a gente saber realmente como que foi feito e se a gente consegue extrapolar para a nossa população. O outro é uma verificação independente, esse daqui nem todos os bons estudos conseguem fazer, que é simplesmente uma outra empresa fazer a verificação do que tem do que realmente está sendo feito no estudo. Isso aqui tem um poder muito grande, tanto para a segurança do atleta, como para a integridade do estudo. Porque imagina, igual eu já falei aqui para vocês, 15% das amostras daquele estudo do GEA estava contaminada. Então, um atleta desse daqui que está se submetendo a esse estudo, se tiver uma análise comprometida e ele fizer um exame antidoping logo depois, ele pode dar positivo simplesmente porque se submeteu ao estudo. Então, essa análise independente, essa verificação independente, dá muita relevância para o estudo. E o outro, que talvez é um dos mais importantes nesse ponto, é a resposta biológica. O que é isso? Imagina o seguinte, se a gente der um suplemento para uma pessoa, para um atleta, e ele melhorar a performance, será que a performance realmente pode ser justificada pela suplementação ou não? Como já falei para vocês, existem diversos outros fatores que podem influenciar nisso. Então, para exemplificar, vamos pegar a creatina. A creatina, ela age no músculo. Então, para a gente analisar se a melhora da performance em um determinado grupo foi ou não por causa da creatina, a gente tem que conseguir dosar a concentração de creatina no músculo. Caso contrário, a gente não pode afirmar, não consegue afirmar se essa melhora da performance foi devida à suplementação ou não. Certo? E a outra, por fim, aí, claro, é uma interpretação adequada, compatível com o desenho do estudo, mostrando aí as limitações que teve, os pontos mais fortes do estudo e já deixando uma sugestão para os estudos futuros. Então, basicamente, bem superficial, é isso que a gente costuma analisar em um estudo para saber se ele é bom ou não, se ele é possível ser replicado, se ele consegue ter reprodutibilidade ou não. Tá? Quando ele atinge todos esses 8 quesitos, é muito fácil dele ser reprodutivo. Né? E com a reprodutibilidade, a gente consegue a aplicabilidade. O que são esses dois termos? A reprodutibilidade é simplesmente outros cientistas, outros grupos de cientistas conseguirem fazer um outro estudo parecido com esse que foi feito. Isso é reprodutibilidade. Né? A gente consegue replicar o estudo com outros estudos. E a partir disso, quando surgem outros estudos, aí sim a gente consegue aplicar, ou seja, extrapolar para a população que foi estudada. Tá? Outro conceito muito importante dentro das ciências dos suplementos é em relação ao efeito estatístico significativo. Quando a gente fala em P menor do que 0,005, na suplementação não funciona desse jeito. Voltando àquelas imagens que eu mostrei para você, que eu mostrei para vocês, daquelas batidas de mão, daquelas chegadas com centésimos de diferença, aquilo dá muito menos do que 1% de diferença. Então, provavelmente, em um estudo, não daria uma diferença significativa em termos estatísticos. Mas, para um atleta, isso pode ser muito relevante.
Então, o efeito estatístico significativo dentro de um estudo científico em relação à suplementação não é tão cabível desse jeito, tá? E, por último, um conceito da ciência dos suplementos é em relação aos respondedores e não respondedores. Os suplementos, eles não são respondidos da mesma forma em todas as pessoas, em todos os organismos. Por diversos fatores. Primeiro, os fatores metabólicos. Cada pessoa metaboliza um produto de uma forma diferente. Então, só aí a gente sabe que a resposta pode ser diferente. Outros fatores que devem ser inseridos aqui e considerados são os hábitos de cada pessoa. Os veganos, por exemplo, eles têm um consumo menor de carne, obviamente, e com isso eles têm um consumo menor de beta-alanina e creatina, que são suplementos que a gente vai falar mais para frente. Tendo um consumo menor de beta-alanina e creatina, esses componentes vão estar diminuídos também no tecido muscular e, por consequência, eles podem ter uma resposta aumentada a essa suplementação. Então, nos estudos, vocês vão ver os outliers, né, aquelas pessoas que respondem muito com um suplemento e aquelas pessoas que respondem menos. Tá? Isso é bastante característico também num estudo de suplementação. Pessoal, por enquanto até aqui tá tendo alguma dúvida, tá tudo tranquilo, vai. Eu tô falando aqui só para a câmera, fica esquisito, odeio fazer desse jeito, mas qualquer dúvida que pintar, já para aí, me chama que a gente vai conversando aqui. Eu só vou precisar mudar essa imagem aqui rapidinho. Aí na faculdade de vocês, vocês têm algum módulo que fala mais sobre ciência, alguma coisa desse tipo, ou não? Tem a matéria de epidemiologia que a galera da quinta etapa tá passando agora. Ah, sim. Até o Rafael pode falar que ele deve estar fazendo algum artigo, se tiver. Opa, bacana. Legal, hein? Eu fiz, inclusive, eu já fiz no semestre passado um. E Legal, na que bom. oitava etapa tem mais um. Acho que na oitava etapa. Bacana, bacana. Mas é nessa área de medicina do esporte ou não? Eu queria fazer de medicina do esporte, mas minha dupla não quis fazer comigo. Aí eu tive que fazer de cardiologia para não fazer sozinho. É Tá muito certo. serviço, é um trabalho. Não, não dá, não dá. Não dá, realmente. Bacana. Bom, agora a gente vai entrar aqui numa parte mais interessante, um pouquinho mais legal, que é realmente o que vocês querem saber. Embora, já falei, isso que eu acabei de comentar aqui com vocês, um pouquinho, uma pincelada sobre como funciona a ciência dentro da suplementação, eu acho que é a parte mais importante dessa aula de hoje. Tá? Bom, vamos lá. Como que funcionam os suplementos de maneira geral? A gente pode dividir os suplementos como os suplementos ergogênicos em dois pontos principais. Os que agem de forma física e os que agem de formas mentais. Os físicos eles vão aumentar a força, eles podem prolongar a fadiga e eles podem diminuir a percepção de dor. Tá? Já os mentais, eles podem aumentar a concentração, podem aumentar o foco, velocidade de raciocínio, agressividade e funcionar também como ansiolíticos. Alguns desses suplementos têm esse poder e pode ser muito bacana o uso em alguns tipos de modalidade esportiva. E dentro desses dois tipos de suplementos, entre os físicos e mentais, a gente tem os que agem de forma direta e os que agem de forma indireta. Diretamente, um suplemento ele pode atuar aumentando a ressíntese de ATP, fazendo vasodilatação, fazendo com que facilite
a chegada de nutrientes ao músculo, e com isso a contração muscular fica facilitada. Ou eles podem agir também melhorando o sistema tampão sanguíneo, podem agir também de forma analgésica, e indiretamente eles podem aumentar a velocidade de recuperação, melhorar a dor tardia pós-exercício, fazendo com que você consiga treinar em alta intensidade logo depois, melhorar o tempo de recuperação de uma lesão, de uma cicatriz cirúrgica, melhorar a capacidade de treino, que isso não necessariamente melhora a performance esportiva, mas aumentando a capacidade de treino você consegue treinar mais, e isso sim pode aumentar a capacidade esportiva e o resultado de um atleta. Ou então, ele pode agir melhorando a composição corporal, favorecendo a hipertrofia, ou então estimulando vias do emagrecimento, principalmente em relação à saciedade. Bom, especificamente sobre os suplementos, a gente vai dar uma pincelada aqui em alguns grupos deles, começando pelas vitaminas e antioxidantes. Entre as vitaminas, a gente tem aí, dos exemplos, as vitaminas complexo B, a vitamina C, E, D, K, e dos antioxidantes, né, que algumas vitaminas têm essa característica. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a coenzima Q10. Está na moda, muita gente tem usado. Vamos ver um pouquinho sobre o que a ciência tem falado. Como eu já falei aqui para vocês, essa aula de hoje é só uma pincelada. Tá? As próximas aulas, nós vamos falar com mais detalhes sobre as funções, as teorias em cima disso, as conclusões, como que foi feito cada estudo, enfim, vai ser uma discussão muito mais enriquecedora para vocês. Agora é só um bate e volta mesmo, só para a gente conseguir falar o que precisa ser falado aí para vocês. A função delas no organismo são diversas, né? Elas fazem parte de diversos mecanismos importantes, indo aí até do metabolismo energético, principalmente as vitaminas complexo B, que fazem parte do metabolismo dos lipídios e da glicose, né? Indo também da formação de hemoglobina, como a B9 e a B12, e também atuando como antioxidantes, principalmente aí as vitaminas C e E, né? A teoria por trás do uso desse tipo de suplemento é que melhoraria o desempenho anaeróbico e aeróbico, né, pela função no metabolismo energético que elas desempenham. Poderia melhorar o esporte, a performance nos esportes de endurance, devido à sua ação na hematopoiese, né? E também, principalmente em relação aos antioxidantes, agindo na diminuição do estresse oxidativo causado ou induzido pelo exercício físico, principalmente os de alta intensidade. Mas não é bem isso que os estudos mostram, tá? Na teoria é muito bonito, mas os estudos não são tão favoráveis assim ao uso desses suplementos, salvo algumas exceções, né? Indivíduos bem nutridos, que comem adequadamente, atingem as necessidades diárias prescritas para eles, não tem benefício com a suplementação de nenhuma dessas vitaminas, tá? Não vai ter melhora da performance se suplementar com essas vitaminas se ele tiver um bom estado nutricional. Agora, é fato que a carência Doutor, acho que está no mudo o seu áudio.
Não, tá mudo. Beleza. Tá me ouvindo Voltou, agora? voltou. Agora voltou. Beleza, peraí. Só um minuto aqui que eu vou passar para o outro. Vamos ver se vai aqui. Aí, acho que agora está melhor. Bom, então, vamos lá. Salvo essas situações em que ou tem aumento da demanda por esses nutrientes, ou nas situações em que existe uma diminuição da oferta, né? Esportes que têm um controle rigoroso do peso, em que o atleta tem que fazer bater o peso, né? Nos esportes de luta, principalmente, que tem uma perda muito grande, uma restrição calórica muito grande, uma restrição energética muito grande. Então, talvez nessas situações é interessante fazer o uso dessas suplementações. Ou então um atleta que está precisando simplesmente emagrecer e a gente precisa ser um pouquinho mais, ter um rigor um pouco maior no protocolo de emagrecimento, talvez também seja interessante fazer essa suplementação. Ou então, no caso em que simplesmente o atleta não está nem aí com a alimentação, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. O atleta come a mesma coisa todo dia, não tem variedade nenhuma, lanche todo dia, pizza todo dia, e isso com certeza influencia nos níveis dos micronutrientes ofertados para ele, e talvez também seja interessante fazer essa suplementação. O que a gente tem de evidência, e ainda assim é uma evidência um tanto quanto contraditória, é em relação à vitamina E, que ela parece melhorar a utilização de oxigênio na altitude e na lesão muscular induzida pelo exercício. Mas ainda tem uma ressalva de que esse estudo, na análise de subgrupo desse estudo, viu que, na verdade, essa melhora foi com os atletas que tinham mais idade. Então, talvez seja interessante para essa população, ainda esse estudo não foi replicado, né? Então, talvez nessa população que seja um pouco mais idosa, a vitamina E seja um pouco um suplemento aí a se considerar, a utilizar para essa população em específico. Em relação aos minerais, a gente tem de exemplo aí ferro e o cálcio, que são os dois principais. E o sódio a gente fala bastante em relação ao endurance, que a gente vê muita hiponatremia nesses esportistas, mas isso é um capítulo à parte, a gente não consegue falar disso apenas hoje. Na função dos minerais são diversas, né? Eles estão envolvidos praticamente tudo, então, mas em relação à performance física, performance atlética, eles estão envolvidos na contração muscular, no ritmo cardíaco, transmissão de impulsos nervosos, oxigenação, ativação de enzimas, no sistema imunológico, também como antioxidantes, função óssea e o equilíbrio ácido-básico. Então, assim, está envolvido em tudo. Teoricamente, sua suplementação serviria para tudo. Só que também não é isso que tem mostrado as evidências. As ressalvas são muito parecidas com o que tem nas vitaminas, né? Algumas populações específicas podem se beneficiar com o uso, mas em indivíduos que são bem nutridos ou que não fazem parte do grupo de risco, não tem benefício com a suplementação de nenhum desses minerais, né? É claro que a carência pode prejudicar, mas, repito, em indivíduos bem nutridos e que não estejam nesses grupos de risco, não tem benefício nenhum em relação à performance. Tá? E os grupos de risco são principalmente o cálcio em mulheres com menopausa, que aumenta o risco considerável de osteoporose, o
O ferro também em mulheres eumenorreicas e também em atletas de forma geral, aí, mulheres e homens que praticam endurance, porque nesse grupo específico de atleta tem uma maior prevalência de hematúria, tá? É uma hematúria induzida por exercício de alta intensidade, isso é bastante comum, e isso, em alguns casos, pode levar a uma anemia ferropriva. Então, assim, e ainda é mais prevalente ainda nos atletas de endurance da corrida, que aí já é uma teoria que foi criada, que o fato de pisar pode aumentar a hemólise das hemácias, né? Então, assim, ainda é teoria, não foi comprovado isso, mas é um dos motivos que mostra que a prevalência nesse grupo de atletas é aumentada. E talvez para eles seja interessante, sim, a suplementação com o ferro e o cálcio, tá? De novo, modalidades com controle rigoroso do peso, principalmente aí as lutas, que fazem perdas de peso abruptas. Talvez seja interessante também fazer uma suplementação durante o protocolo de emagrecimento, de perda de peso rápida. Ou então, em um período em que a demanda vai estar muito aumentada por um aumento do volume ou da intensidade do treino, ou dos dois, né? Então, talvez seja interessante também. Ou, de novo, um atleta que não faz questão nenhuma, não cuida da sua alimentação como deveria. Nesses também pode ser interessante fazer uso dessa suplementação. Bom, em relação aos carboidratos, eu poderia dar uma aula inteira só de carboidrato. Então, por isso que a próxima nós vamos falar de carboidrato, e aí sim a gente consegue ter uma noção um pouco melhor de como fazer essa suplementação. Existem vários tipos, né, de suplementação de carboidrato, palatinose, maltodestrina, isomaltulose, enfim, são diversas formulações, e a principal função é substrato energético, né, estoque de glicogênio no músculo para postergar a fadiga. Essa teoria é amplamente comprovada na literatura e, inclusive, é um dos suplementos mais utilizados, mais seguros, e que tem mais benefício nos atletas, né? Dificilmente um atleta consegue ingerir a quantidade necessária para sua demanda energética dentro da modalidade esportiva. Isso porque ele chega aí a 10, 12 gramas de carboidrato por quilo por dia. Então é muita coisa. Conseguir suprir essa necessidade apenas na alimentação. Então a maioria deles fazem uso, sim, de um suplemento contendo carboidrato. Né? Os alvos são estabelecidos aqui, igual eu falei para vocês, usando o peso do atleta, né? E vai variar de acordo aí com a carga de treino e não necessariamente a porcentagem total de calorias, né? A gente vê muito isso no emagrecimento, né? Uma dieta de 30% de carboidrato, a outra dieta com 15%, a outra com 10%, enfim. Para atleta, a gente não pensa dessa forma. A gente fala de acordo com o peso, que isso aí facilita muito mais. Varia de 3 a 12, variando de acordo com a intensidade do treino, do momento de preparação que ele está e da fase da competição. Né? Se ele está num período de competição, é diferente. Se ele está num pré-competição imediato, é diferente. Um período de polimento também é diferente. Então, a prescrição de um suplemento de carboidrato é bastante complexa, né? O tipo e o momento vai variar aí, como eu já falei para vocês, com a necessidade da repressão de glicogênio. Se a repressão precisa ser feita imediata, por exemplo, um atleta da natação, isso é muito comum na natação, ele nada de manhã uma prova e à noite ele já tem outra. Então, toda essa estratégia para repletar o glicogênio muscular dele tem que ser muito bem elaborado, para que ele consiga nadar a prova da noite sem ter as consequências negativas da sua prova da manhã.
Então, tem que ser, é um planejamento totalmente diferente de um atleta, por exemplo, que vai ter uma competição daqui 2 meses. Então, varia bastante. Varia também de acordo com o tempo que vai durar a prova. Se a prova dura menos de 90 minutos, é de uma forma. Se a prova dura mais de 90 minutos, é outra. Enfim, muita coisa para a gente considerar em relação à prescrição de um carboidrato. Mas a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes nas próximas aulas. Em relação às proteínas, existem vários tipos. A mais famosa é o whey, mas existem várias. Tem a proteína da carne, tem a proteína da soja, tem da albumina, a própria caseína. Todos são suplementos proteicos e todos têm basicamente a mesma função: fornecer proteína para o atleta. A teoria é que a utilização das proteínas, colocar em um nível necessário das proteínas, vai melhorar a hipertrofia muscular e ajuda também o emagrecimento. A hipertrofia muscular é óbvio, isso porque a suplementação com proteína vai estimular a síntese proteica muscular, e isso associado a um treino resistido vai promover hipertrofia. Como a utilização, a necessidade de um atleta costuma ser aumentada, variando de 0,6 até 3 gramas de quilo por dia, dependendo da modalidade, dificilmente também ele vai conseguir ingerir isso tudo pela dieta, sem extrapolar a quantidade de calorias. Então é aí que esses suplementos proteicos se tornam interessantes para essa população. Em relação ao emagrecimento, as proteínas são as principais responsáveis por estimular o mecanismo da saciedade. Então você consegue, e o atleta consegue ficar por mais tempo sem sentir fome. E isso tende a diminuir a quantidade de calorias ingeridas ao longo do dia. O tipo de proteína vai ser escolhido de acordo com a preferência, né, e disponibilidade, né, e possibilidade do atleta. Tem os atletas que são veganos, então vão dar preferência a uma proteína vegana, né, a proteína de soja, e tem também atletas que são intolerantes a alguns tipos de componentes, como a lactose. Né? Existe a whey isolada para isso, existe a whey com zero lactose, enfim. São diversas formulações que podem ser utilizadas nos diferentes tipos de atletas. Né? De maneira geral, elas são mais utilizadas para atletas para melhorar respostas aos treinos resistidos, né? Numa fase em que o atleta está mais dentro da academia, treinando mais musculação, então a demanda muscular por proteína é aumentada, e aí faz mais sentido utilizar esse tipo de suplemento. Ou então, pensando da mesma forma, na recuperação pós-exercício, que costuma ser um exercício extenuante, e, claro, a portabilidade, né? É muito fácil você levar esse tipo de suplemento para viagens, ou então, quando tem uma agenda muito lotada, muito ocupada, isso facilita bastante conseguir bater os macronutrientes ao longo do dia só fazendo essa suplementação. A creatina, brevemente aqui, ela vai atuar estimulando a ressíntese de ATP, ativando a síntese proteica e inibindo a degradação de proteínas. Então, assim, em teoria e comprovado cientificamente, ela aumenta a performance de exercícios de alta intensidade, principalmente. Melhora a força isométrica e performance de séries únicas ou repetidas de exercícios de alta intensidade, que tem média de duração menor que 150 segundos, mas que tem um efeito mais significativo em exercícios que têm duração menor que 30 segundos. A fase de saturação, aquela que você faz uma dose maior de creatina durante 5 dias, não é necessária, apenas se o atleta, por exemplo, ele tem uma competição daqui 15 dias e ainda não está fazendo uso da creatina, então você aumenta a dose durante 5 dias, coloca 20, 25 gramas por dia, e depois você volta aí para 0,3 gramas
por quilo de peso corporal por dia para entrar na fase de manutenção. Mas essa fase de saturação só é necessária nessas situações específicas. De maneira geral, você consegue atingir uma concentração de creatina desejável fazendo o uso aí de 3 a 6 gramas de creatina por dia ao longo de 14 a 15 dias. E uma curiosidade sobre a creatina é que os veganos costumam responder melhor, justamente pelo fato de não ingerir carne, que é o principal fonte de creatina que a gente tem na nossa dieta. Outro suplemento cientificamente muito bem comprovado é a cafeína. Ela tem várias funções no organismo também. A principal dela no cérebro é antagonizar o efeito da adenosina, e isso impede que a adenosina ative o seu receptor, e isso melhora a função cognitiva de um modo geral. Ela aumenta também a liberação de endorfina e de catecolaminas. Isso tudo contribui para a melhora da performance aeróbica, mental e também da performance física anaeróbica. É um dos melhores suplementos que a gente tem disponível hoje. As principais evidências falam que o tempo de benefício que ela tem dentro do exercício é de exercícios variando uma faixa de 15 a 80 minutos de duração, mas em exercícios anaeróbicos também tem uma boa eficácia com os exercícios de alta intensidade que dura de 1 a 2 minutos. A dose varia de 3 a 6 miligramas por quilo e costuma ser utilizada 60 minutos antes do evento esportivo. Doses menores que isso, de 1 a 3 miligramas por quilo, também já tem comprovação científica, ainda precisa de mais estudos para definir isso, mas parece que fica algo mais ou menos entre 1 e 3 miligramas de quilo, tem melhora da função cognitiva, e entre 3 e 6 tem melhora da função física. A dose segura vai até 9 miligramas, mas de 6 a 9 não tem benefício extra. Então, para evitar desconfortos, a gente acaba colocando um teto aí de 6 miligramas por quilo. A beta-alanina, ela é um precursor da carnosina, que age como efeito tamponante sanguíneo. Durante o exercício físico de alta intensidade, é liberado muitos íons de hidrogênio, aumentando a acidez do sangue. E isso é um dos fatores limitantes na performance do atleta. Então, aumentando os níveis de carnosina no músculo, hipoteticamente, você conseguiria tamponar esse efeito, conseguindo postergar a fadiga no atleta. E isso já é bem documentado na literatura. A beta-alanina consegue fazer com que aumente a concentração de carnosina no músculo, e isso aumenta a capacidade de treino ou a capacidade de exercício do atleta. Então, ele consegue treinar por mais tempo, e também tem uma melhora da performance de 0,2 a 3% na performance atlética, principalmente dos exercícios que duram de 30 segundos a 10 minutos. A dose média é de 65 miligramas por quilo, e isso vai dar algo em torno de 3 a 6 gramas diárias. Seu uso também é crônico, que dura mais ou menos de 10 a 12 semanas. Então, esse protocolo de fazer o uso da beta-alanina antes do treino apenas, ou antes do evento competitivo, simplesmente não faz sentido, tá? Da mesma forma, os veganos tendem a ter uma resposta melhor com a beta-alanina, justamente porque não fazem o consumo da carne, que também é a principal fonte desse nutriente.
E uma curiosidade também da betalanina é que o efeito dela acaba diminuindo com o aumento da capacidade de um atleta. Então, mas assim, o efeito dela diminui. Mas mesmo assim, chega naquele 0,2% que a gente comentou. Então, para um atleta, esse 0,2% é bastante significativo. Não estatisticamente, mas na prática esportiva isso é muito significativo. Outro suplemento que tem bastante comprovação, que é nível A de evidência, são os nitratos, muito presente nas beterrabas, né? O suco de beterraba é bastante rico em nitrato, e isso você consegue sem comprar nenhum outro produto, só comprando beterraba mesmo, já é possível fazer essa suplementação. Os nitratos, eles aumentam a biodisponibilidade do óxido nítrico, e isso atua de várias formas, aí, melhorando a função muscular, principalmente na melhora no aumento do fluxo sanguíneo para o músculo. A conclusão que já foi feita, que já é bem estabelecida sobre esse suplemento no exercício físico é que ele prolonga o tempo de exaustão, então o atleta consegue treinar por mais tempo, e isso indiretamente vai aumentar a performance dele no evento competitivo, mas ele também melhora a performance em exercícios com duração de 12 a 40 minutos. A dose varia de 310 a 560 miligramas, ingeridos 2 a 3 horas antes do exercício, mas esse protocolo pode ser um pouco mais estendido por mais de 3 dias, se for necessário. A sua resposta também é variável, de acordo principalmente aí com a capacidade de cada atleta. Então, quanto mais capacitado é um atleta, menor vai responder ao suplemento. E os veganos tendem a ter uma resposta mais baixa, justamente por costumarem ter um pouco de mais beterraba na sua dieta aí no dia a dia. Por fim, o outro suplemento com nível A de evidência é o bicarbonato de sódio. Ele também é um tamponante, só que, ao contrário da carnosina, né, que é um produto da beta-alanina, o bicarbonato de sódio ele é um tamponante extracelular. Né? Então, é um efeito parecido, mas complementar. Ele vai aumentar aí a performance de exercício de curta duração e alta intensidade, que dura aproximadamente 60 segundos. Mas tem benefício ainda com exercícios que dura até 10 minutos. É claro que esse benefício vai linearmente caindo, mas até uns 10 minutos ele tem benefício sim. A dose varia de 0,2 a 0,4 gramas por quilo, 60 a 150 minutos antes do exercício. Então é muita coisa. Isso dá 30 a 50 gramas de bicarbonato. E se o atleta não for preparado para receber isso, se ele não tiver o costume de fazer o uso desse suplemento, ele simplesmente perde a competição por causa disso aqui, porque dá muito desconforto gástrico para algumas pessoas, né? E isso pode sim tirar o atleta da competição se ele não tiver o costume de usar essas substâncias. E aí a gente tem outros suplementos, vários outros que ainda nós vamos discutir nas próximas aulas, que são alguns suplementos emergentes, né? A carnitina, por exemplo, a betaína, a arginina e os probióticos, que são suplementos que estão vindo aí com bons estudos, mas que são apenas promissores por enquanto. A gente precisa de mais detalhes nos estudos para melhor definição. Vitamina D, ômega 3, curcumina, já tem alguns protocolos bem definidos. O ômega 3 e a curcumina, principalmente na recuperação muscular, na dor tardia induzida pelo exercício. E a vitamina D tem até um certo benefício também na recuperação da lesão muscular pós-exercício. Esses outros suplementos aqui, glutamina, leucina, HMB e o BCA, até o presente momento, não tem evidência de benefícios na performance atlética.
Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, vou abrir aqui o espaço para vocês, fiquem à vontade. A aula de hoje, como eu tinha falado para vocês, era mais uma introdução mesmo ao assunto de suplementação. E, bom, se ficou alguma dúvida, mandem aí. As próximas aulas a gente adentra mais especificamente em cada suplemento aí, para vocês aprenderem absolutamente tudo sobre esse assunto. Obrigado, doutor, pela aula. Deixa eu só ver, alguém tem alguma pergunta para fazer? Posso fazer 2 perguntinhas rapidinho, Rafa? Claro, Vitor. Doutor Rafael, eu queria... Doutor Rafael. Doutor Eduardo, eu queria perguntar para o senhor... Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é do bicarbonato de sódio. Que o bicarbonato de sódio, já tentei suplementar ele para exercício resistido. Só que eu sinto um desconforto gástrico muito grande. Eu não consigo ficar suplementando por muito tempo com o bicarbonato de sódio. E eu já uso suplemento à base de betalanina. Você acha ainda indicado utilizar o bicarbonato de sódio e como poder reduzir isso? E daí depois tem outra pergunta, depois que você responder. Certo, beleza. Vamos lá. Assim, o bicarbonato de sódio, primeira coisa que, para exercício resistido especificamente, você deveria fazer uma carga de treino, um volume ou uma intensidade de treino, ou os dois, muito elevado para justificar o uso dele como suplemento. Por ele ter ação apenas extracelular, para um exercício resistido conseguir acidificar o sangue dessa forma é muito difícil. Nível profissional, fisiculturista, e mesmo assim, alguns deles não têm benefício com o uso. Isso aqui é mais para exercício de alta intensidade e curta duração mesmo. A gente está falando aí de canoagem, a gente está falando aí de natação, atletismo, ciclismo, todos aí de curta duração. Então, para exercício resistido especificamente, não é tão interessante fazer o uso assim desse suplemento. Agora, para esses outros tipos de exercício, a associação da betalanina com o bicarbonato de sódio tem efeito extra. Então, é interessante, sim, eles têm efeitos sinérgicos nesse tipo de exercício, mas especificamente para musculação, para exercício resistido de forma geral, a betalanina é muito superior e supre bem as necessidades do exercício. Agora, a segunda questão foi sobre como poder minimizar os efeitos. Você pode fracionar a dose ao longo do dia. Tá? Não vai ter o mesmo efeito, mas ainda tem um efeito benéfico. Né? Alguns atletas que têm uma sensibilidade maior, a gente consegue fazer esse fracionamento, eles diminuem o efeito colateral e ainda tem um certo benefício com o uso da suplementação. Beleza? Respondido? Respondido, doutor. E a outra pergunta que eu tinha para fazer é sobre a questão de intratreino, que eu já vi 2 vertentes diferentes. Hoje eu vejo que tem bastante gente utilizando, ainda mais exercício resistido, estão usando bastante agora intratreino. Os caras jogam maltodextrina dentro de Gatorade e ficam tomando. Só que eu já vi alguns médicos falando e até já li em alguns lugares que a utilização de intratreino é falha da dieta ou é para... É geralmente falha da dieta e geralmente quando você não soube encaixar direito na tua dieta esses nutrientes. Eu queria saber como é que é isso, se você acha isso certo, qual que é a vertente mais correta. Assim, só para ver se eu entendi direitinho. Você está falando da suplementação de carboidrato intra-treino, né? Isso, Do treino de musculação. Isso. Tá. Cara, é viagem total. Não tem necessidade nenhuma. Um exercício resistido, por mais intenso que ele seja, ele não vai utilizar da estocagem de glicogênio mais de 20% que ele tem no músculo. Não vai. No máximo, se você ficar 3 dias em déficit calórico grande, isso aí a gente está falando em mais de 2.000, 2.500 de déficit calórico.
e treinando em alta intensidade, você pode chegar no máximo a 30% de depressão do estoque de glicogênio. Então, essa viagem que muita gente da academia, muitos praticantes da academia têm, é apenas teórico. Tá? Eles extrapolam estudos feitos para populações específicas, por exemplo, nadador, ciclismo. Né? O ciclismo tem muito benefício em fazer suplementação intratreino ou intracompetição, dependendo do tamanho do percurso. E aí eles veem que tem melhora nesse grupo de atletas e tenta extrapolar isso. No ciclismo houve diminuição do estoque de glicogênio. Então, a musculação também é um exercício e vai ter também. Mas isso é muito teórico. Não confere. Não é o que os estudos dizem. Então, assim, se você tem uma alimentação, no mínimo, regular, não precisa nem ser boa. Se você tem uma alimentação regular, não faz sentido nenhum suplementar intratreino na musculação. Nenhum. Fechou, doutor. Obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta? E assim, se eu não fui claro também em alguma explicação, se ficou alguma coisa sem entender, já aproveita aqui agora, que realmente, assim, esse tema, quando fala de ciência, é um pouquinho mais complicado, mas garanto que nas próximas aulas vai fazer um pouquinho mais sentido aí para vocês.